Muito bem, agora são 8 horas, 1 minuto em Campos. Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM. Estamos ao vivo também no Face, onde você interage aqui conosco, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco esse programa editado em podcast e ainda logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Já falamos aqui mais cedo com o Almir Júnior, secretário de Agricultura de Campos, que hoje está conosco no programa, sobre a polêmica da Ponte Lagoa de Cima. Vou dar só mais um gancho aqui, que tem uma pergunta do Wellington Cordeiro, lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, mas já esmiuçamos bastante essa polêmica da ponte, que seria de 1,5 km de extensão, aquela coisa toda. Como disse o Arthur Sofiati, esse mostrengo, empanando esse espetáculo, esse santuário que nós temos aí da natureza. Bom, voltamos no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição. E agora, gente, tem Plínio Bacelar Vacina. Mantenha o seu cartão de vacina aí, se vai viajar, ou para qualquer emergência, para qualquer situação, sempre com a Plínio Bacelar Vacina. Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Almir, o Wellington Cordeiro, que é proprietário lá, é presidente da Associação de Imprensa Campista, inclusive ele postou uma foto essa semana lá no grupo, você viu? Eu apelidei de árvore de lixo. Você tem mangueira, você tem abacateiro, você tem tudo aí, laranjeira. Agora, árvore de lixo foi a primeira vez. Uma imagem muito chocante, uma árvore cheia de sacola de lixo. E ali me parece que é coisa, eu não sei, mas me parece que coisa de turista, de visitante da lagoa, mas muita coisa também me parece de morador, eu não entendi bem. Essa história do lixo me deixa... Isso me revolta, isso me dá uma sensação de que deu tudo errado na nossa vida, é uma coisa impressionante. Mas aí ele coloca aqui uma outra pergunta, e aí acho que vale a pena só você confirmar. Nós já falamos sobre isso, mas a ponte de Santa Rita, então, está no pacote de obras? Está. A gente é preciso deixar registrado. Primeiro, me permita aqui falar sobre o lixo. A gente não pode perder a oportunidade nessa cidade. A gente anda nas ruas, às vezes na pelinca, é o comércio que bota na ponta da rua, é o cachorro que vem desmancha, que fica na porta do comércio, e às vezes é um ar-condicionado pingando em cima do lixo, que vira um negócio. A gente vai na região periférica aí das estradas, aquela foto que o Edson colocou, a gente precisa fazer um movimento de indignação e de penalização, não é só o pedagógico educacional não, porque isso é inadmissível. A prefeitura vai, limpa um canto e passa uma semana. A gente vai aqui no Flamboyant, tem uma PEV, que é um ponto estratégico. E tem gente... E aí, eu vou citar esse exemplo, me desculpe aqui. Você subia a Saldanha Marinho, não, a Formosa, depois da ponte do Canal Coqueiro, tem uma PEV, uma estrutura que a prefeitura fez, onde você descarta seus resíduos. Você anda 500 metros, você chega no cruzamento da Formosa com a Quitete. Aquilo é uma vergonha, como diz aí, é um negócio assim, nós não podemos aceitar esse tipo de ação. Assim, a gente precisa fazer o movimento, é o mesmo movimento que meu amigo Tito Inojosa coloca aqui, dos sistemas que ligam aos canais campistas, sistemas de esgoto não tratado, que está sendo jogado diretamente na Lagoa Feia e que está provocando um dano terrível ao sistema de produção agrícola e pescado do município. Aí isso enriquece do ponto de vista nutricional a Lagoa Feia e nós não damos conta de limpar a vegetação que está tomando conta da própria lagoa. Então, gente, só para colocar isso aí, já que você pontuou, e aquela foto do Hélio Correia tem que virar um quadro macabro para que a gente mostrar. Se chegar na Lagoa Feia, tá uma árvore com um monte de sacolinha pendurada. Não tem, será possível que nós não vamos fazer nada?
Esse é um ponto. E do ponto de vista de agricultura, pecuária e pesca, temos que lembrar, a gente vai limpar, outro dia eu fui limpar o canal, o Parque Aurora, tem um canal, nós estamos lá hoje, provavelmente, ou amanhã, e alguém falou assim, quando tirar esse negócio vai aparecer muito lixo. Eu falei, então tira para aparecer o lixo e vamos fazer uma foto emblemática. A cidade ocupou alguns lugares dos canais. Então esse ponto de pauta, a gente precisa fazer um grande movimento. Eu falei isso outro dia com o meu amigo Edivar, que agora é síndico da cidade. Eu sou síndico do meu condomínio, é síndico da cidade, então nós vamos fazer um movimento, chama atenção, penalização, qualquer que seja o movimento, sabe? Então aquela ponte e aquelas pontes todas a gente está tratando. Só que é bom deixar claro à comunidade que nós estamos apenas começando. Nós chegamos a 1 ano e 4 meses de governo e nós já temos projetos estruturantes. Só que confeccionar o projeto, executar o projeto, comprar o projeto é uma coisa muito complexa. E a sociedade hoje ela tem muito pouca paciência. O prefeito tem feito um trabalho maravilhoso de recapeamento das estradas do centro de Campos. Se aparecer um buraquinho em algum lugar, porque é uma obra quando está fazendo, aquilo vira uma polêmica na cidade que eu não entendo. Sabe? E outra coisa, quando você vai fazer uma ponte, você vai destruir uma ponte, vai ter que mudar o trajeto, demora, uma ponte não sai do dia para a noite. E a população tem que compreender que não se faz reforma sem fazer bagunça, no bom português. Então, algumas pontes, como aquela ponte, todo mundo viu a imagem no grupo. Aquela é o padrão de ponte que nós temos no município. E aí as pessoas dizem assim, ninguém quer morar no interior. Você queria? As que estão de pé. As que estão de pé, perigosas. Tem ponte aqui do Marimbondo, que caiu já, Sim. que ligava sobre o rio Ururaí. Ela está no pacote. Ela tá? Só passa Pesquei muito ali. Aquela ponte que você não precisar na BR-101. Você acho que nem passa mais bicicleta, Almir. Passa. Ainda tem uns corajosos que passam. É. Na verdade, ela está interditada. E assim, você não precisaria usar. Então, se você faz a ponte da lagoa, lá, essa ponte que lá a gente está falando lá, na saída, a ponte do Maribondo, você tem um trajeto ali que vai ali naquela pedreira, que vai na lagoa de cima, para fazer, para turismo, para bicicleta, para caminhada e para várias ações. Então, essa ponte que você está falando ali, da ponte de Ururaí, ela está no pacote. A ponte de Santa Rita está no pacote, a gente está medindo, confeccionando. Quanto custa uma ponte dessa, Almir? Rapaz, depende muito. Uma ponte custa de 10 a 15 mil reais o metro quadrado. Então você pega uma ponte de 10 metros por 4,60. Então botar 5, ela está falando de uma ponte de 50 metros 50 quadrados. metros. O valor, assim, depende muito, eu não sou um especialista, mas o valor que me passa depende muito da estrutura. Se você precisa fazer mais estrutura, mais cara. Então, de 10 a 15 mil reais o metro quadrado. Se eu falar de uma ponte de 50 metros quadrados, que é uma ponte de 10 por 5, que é uma ponte de uma via só, se ela tiver duas vias é em torno de 7,60 a 8 metros, como são as pontes até 10 metros, uma ponte de uma rodovia federal, 50 metros quadrados de ponte, eu estou falando de 750 mil reais. Para fazer bem feito, para fazer que o rio não leve, para fazer que não seja de madeira. Então são estruturas importantes e caras para fazer e que precisam ser feitas. Né? E o prefeito tem cobrado muito para a gente acelerar o processo. Só que tem licença ambiental, tem licitação, tem processo de compra. Então, quando as pessoas observarem aí, tem que entenderem que isso demanda tempo. E eu espero que a pauta nossa não seja uma pauta que morra com a saída do secretário atual. A qualquer tempo, a qualquer dia, né? Ela é uma pauta da comunidade. A gente precisa debater tecnologia, ciência e infraestrutura que perpassa governos. Não é um programa, não é é um plano de projeto, um plano para um governo, é um plano para o município. Sim. E isso, lamentavelmente, infelizmente, na cultura da política administrativa brasileira, ela é assim. Vou colocar lá o Cláudio, que ele é meu amigo, me ajudou lá na rádio a me eleger como secretário de agricultura. Pô, mas eu não entendo nada de educação, de agricultura. Então a gente está fazendo assim, um trabalho desse. É preciso dar sequência nesse desse levantamento, falando das pontes ainda, eu só queria saber sobre o governo do Estado, que são 5 pontes do governo do Estado. O Estado hoje
tem um governador muito proativo e principalmente aqui apesar de toda a polêmica, divisão, agora com a entrada do Garotinho como pré-candidato a governador no estado do Rio. Hoje, inclusive, tem um encontro da família lá na reunião do vereador Juninho Virgílio, mas apesar disso tudo, Campos tem entrado aí na pauta do governo do estado, no radar do governo do estado, eu acho que talvez de forma que não tem entrado antes com tanta frequência. Às vezes era mais na emergência, uma coisa ou outra, enfim, em comparação aos últimos governos. O Castro tem feito aqui constantes visitas, né, além de investimentos. Claro, você tem o Hospital de Guarulhos, tem o Parque Saraiva agora, que deve seguir. Para essas pontes, além das 5 do Estado, que aí é obrigação dele, não tem um apoio também para ajudar nessas outras 40? Porque você anda com um pirezinho na mão, né, cara? Tem que... É aquela história, você vai ter um projeto bom, mas você tem que ir lá também levar, porque sim, a burocracia... No primeiro momento, demora a confecção do projeto para licitar, nós estamos num período eleitoral, o período eleitoral impede licitações, a gente tem pressa em algumas ações, a gente sabe que das 5 pontes, 3 o governo do estado, 2 já está sendo confeccionada, uma foi licitada para iniciar, a gente espera que inicie, realmente... No passado a gente já teve governador que estadualizou estradas e asfaltou, a gente não pode esquecer disso, né? Toda a infraestrutura que você tem Dores Macabu, você tem a RJ 190, o governador do estado, acho que foi o Garotinho, que estadualizou e licitou. A gente tem aí um... Não saiu, né? Não, o asfalto está feito, que liga Dores Macabu à BR-101. De Dores à BR-101, mas de Dores a Quissamã faltou um trechinho ali. Sim, ali faltou muito um trechinho, mas assim, era uma estrada municipal que foi estadualizada, a RJ 190 que liga lá Rio Preto, né, o distrito de Morangaba, e várias outras, né, estradas urbanas. Nós tivemos aí o Rio de Janeiro passou um momento muito trágico. Eu sou funcionário público, e ficar sem salário em 2017 é uma coisa muito doída para o funcionário público. Os funcionários que estão recebendo salário em dia, ficar sem salário é a coisa mais complexa do mundo. E a gente retomou, nós não podemos esquecer que é a venda da SEDAI, nós não podemos esquecer que é um aumento pontual em função de uma tragédia humana que é a guerra Rússia-Ucrânia, que o royalties do petróleo aumentou. E nós não podemos cair de novo na celeuma de que nós estamos bem, porque o estado do Rio de Janeiro fez o crime sempre de abandonar a agricultura. Eu estou aqui como agrônomo, como professor de agricultura, para dizer o seguinte: olha, mais uma vez Deus nos está nos dando uma oportunidade. Investir em infraestrutura é o primeiro passo para o nosso agricultor se organizar. Então, quando o agricultor estiver organizado, que é outro passo importante, né, regularizado, legalizado em associações. Nossa agricultura é muito solitário, não solidário, solitário. Eu estou falando, não é mágica minha não, viu? Você vai no IBGE e vê Santa Catarina, 70%, sei lá, 80% dos agricultores trabalham individualmente. Campos, 96%. Não existe associações, não existe cooperativas. Então a gente precisa criar infraestrutura e fazer um trabalho educacional da importância disso. Então, o governo do estado, na questão das pontes, o que a gente espera nesse momento, e o prefeito tem trabalhado nisso aí, inclusive na Estrada do Farol, que foi apresentado ao governo, o projeto está pronto, o prefeito vai levar, que é a estrada importante que liga 5 municípios do estado. São João da Barra, São Francisco da Bapuana, Campos, Quissamã e Carapebus, só para falar um ponto, que liga o Porto do Açu a Macaé praticamente por dentro, que faz um desenvolvimento do turismo importante. Então, essa é uma estrada que o estado essa estrada deveria ser estadualizada, no mínimo, porque aquele pedaço que todo mundo acha que é estadual lá no Farol não é, para que o estado faça. As coisas demoram muito do projeto político, esse é o grande problema. Então, a gente tem feito isso, as pontes a gente apresentou ao governo do estado, tem documentos, mas a gente espera que a ponte da integração termine, que essas pontes das estaduais terminem e que o prefeito já sinalizou que com recurso próprio vai fazer pontes municipais. Mas nós vamos buscar, e o prefeito tem feito isso na parceria. A gente sabe que ano eleitoral é um ano de efervescência política. Campos parece que não sai dessa efervescência política. Me desculpe a franqueza de estar fora, eu não sou um agente político de partido. Mas é impressionante como a gente vive numa coisa que não termina nunca.
porque era preciso que a gente ficasse, a gente sempre cita o exemplo do Nordeste, eles brigam lá. Eu sou de um estado que os deputados brigam lá dentro, mas quando estão em Brasília, os 10 deputados estão juntos num propósito, e por isso que o estado do Espírito Santo, o norte do estado do Espírito Santo, está inserido na região da Sudene, com recursos da Sudene, com recursos do Banco do Nordeste, que fez toda a diferença no desenvolvimento agrícola daquele estado. Nós precisamos desse entendimento que o embate político não pode prejudicar, e cada hora que sai um, entra outro, vem com um projeto diferente, megalomaníaco ou bala de prata. Eu não acredito em bala de prata, aquele projeto específico que vai salvar a lavoura. Almir não acredita. E aí é por isso que a gente está colocando na pauta algumas coisas, só para enumerar e terminar essa fala minha. Regularização fundiária, infraestrutura, assistência técnica e comercialização. As 4 bases fundamentais da agricultura. Almir, cada fala sua, é claro que dá uma série de pegadas aqui para análise e outras perguntas. Mas falando ainda sobre nessa agenda positiva aí, nessa possibilidade de efetivar esses projetos, de realizar esses projetos, tem um outro nome também que eu vou citar aqui, eu não sei se existe possibilidade de procurar, até porque ele está sempre aqui também, e aí depende daquela questão política, né? Que é o presidente da Assembleia Legislativa, que agora, recentemente, esteve em Campos, junto do Vladimir, liberando, inclusive, com a sua universidade, a UENF, 20 milhões de reais para a recuperação, não é reforma, é recuperação lá do arquivo público, que é o Siciliano. O André Siciliano tem sido um parceiro de Campos, né? O prefeito tem estado junto com ele. O meu papel é... Porque, de repente, desculpa, nessa estrada, é isso, você apresentar, André, presidente, essa estrada aqui dá para estadualizar, para socorrer a gente nessa situação? Só para, assim, o meu papel técnico e um agente político, Almir não é político, sim, Almir é político. Político todo mundo é, não tem jeito. Só não sou candidato. Não pode não ser político, né? Partidário. Eu não sou candidato, pode até ter um viés partidário. Mas o meu papel é que a demanda que o prefeito faz, eu entrego o projeto e ele vai como agente político, e tem feito isso. Tem buscado dinheiro. Se o governador do estado está investindo, que é porque o prefeito foi a caça. Se o governo federal está colocando, é o tal do dinheiro novo que as pessoas não compreenderam e que está vindo e que salvou Campos. Nós temos que lembrar que a gente estava sem salário, com ruas esburacadas, e a Secretaria de Agricultura não existia. Obviamente, nós estamos com um problema pontual nesse momento. Por exemplo, nós estamos tentando comprar máquinas e implementos. Não existe máquina no mercado para entregar. Nós temos dinheiro para comprar máquina. Emendas de deputados como o Cristino Auro, deputada como a Clarissa, na federal. Nós temos recursos, a gente não está conseguindo comprar. Todo produtor rural que está me ouvindo sabe a dificuldade que está para comprar um trator e como ele dobrou de preço nos últimos 12 meses. Para comprar uma Patrol, para comprar uma Long Richa, que é esse equipamento grande que limpa canal. Então a gente tem recursos para isso. A gente está confeccionando o projeto para licitar a questão das pontes. A gente está trabalhando com a questão da regularização fundiária, assistência técnica e fomento agrícola. Né? Nós temos que o produtor rural precisa entender que não faz agricultura sem assistência técnica e sem crédito agrícola. Por isso que hoje, na Praça 4 de Jornada, tem um caminhão da Caixa Econômica Federal focada no agronegócio, para atender o agricultor. Como tem o Cicobi, Sicredi, Banco do Brasil, e nós estamos aqui para ajudar o produtor. Por isso que você falou aí da assistência técnica. Se você olhar os indicadores de Campos, nosso produtor ou não tem ou não procura assistência técnica. É preciso ter a competência técnica na frente do negócio. Quem quer fazer um negócio agrícola não procura um agrônomo, não procura um veterinário, não procura um zootecnista, não procura um técnico agrícola, ou não procura um biólogo quando é na área ambiental, ele não quer fazer agricultura. Me desculpa, não quer fazer agricultura. Se meu pai fazia assim, cuidado com isso. É para isso que existe competência técnica. Capacitação técnica. É igual fazer uma casa sem um engenheiro civil ou fazer uma cirurgia sem procurar um médico. É nessa lógica. E Campos padece de um mal que é a falta de assistência técnica. A falta no sentido de que o produtor precisa buscar essa assistência técnica, cobrar dos governantes,
que tenha assistência técnica, que tenha agrônomo, veterinário, zootecnista para atender. Por isso que a gente criou um programa nesse sentido de capacitação. E o programa nosso, nós não inventamos a roda, nós pegamos uma parceria com o Sindicato Rural, com o Senar, que tem um belíssimo programa de assistência técnica e capacitação do homem e da mulher do campo, que oferece em Campos hoje 3 cursos técnicos de zootecnia, agronegócio e fruticultura para formar recursos humanos no nível médio. Temos que recuperar o colégio agrícola. Então a gente tem que compreender, é por isso que eu lancei um programa de horta pedagógica. É para botar lá na criança na escola um viés de agricultura na cabecinha dele, igual tem em estados como Santa Catarina, o Ceará e o Espírito Santo, que mudou a realidade da agricultura daqueles estados, que são 3 estados pujantes hoje, que avançaram, que saíram do nada. Inclusive, Santa Catarina vai passar o Rio de Janeiro como economia, né? Como economia, 30% de agronegócio. Então, esse é o desafio. E aí você falou do André Ceciliano, de outros parceiros, o próprio governador, deputados. Se todo mundo não tiver imbuído desse propósito de fazer da agricultura do Rio de Janeiro uma diferença, a gente vai ficar aqui, chover no molhado, como dizem por aí, né? Quando você fala que o produtor não procura, porque o grande produtor, ele automaticamente não faz nada sem um técnico, sem um profissional. O veterinário, biólogo, tudo que você falou. Mas o pequeno produtor, ele não procura porque é questão de cultura, ele acha que sabe mais do que aquele cara que é mais novo do que ele, por exemplo. Olha, não é só o pequeno, não. Às vezes o grande proprietário de terra também não procura. Vou citar um exemplo. Eu sou professor na UENF. A gente forma agrônomo. Por que meus agrônomos estão indo embora de Campos? Por que não arruma emprego aqui como agrônomo? Se os órgãos públicos não estão funcionando a contento, o produtor precisa saber que ele precisa se organizar numa associação e contratar um profissional para chamar de seu. Obviamente, ou ele não procura porque não acha, porque o sistema público tem suas dificuldades, ou porque acha que não é importante, acha que o trator é importante. Então a gente precisa falar sempre, você vai fazer um bom projeto, procura um bom profissional. Você não consegue pagar? Tenta se organizar em associações e trazer. Você não encontrou no sistema público? Vamos cobrar um concurso público, se é possível fazer um concurso público, na Emater, na Pesagro, na prefeitura, sabe? A gente precisa criar um ambiente para isso. E lembrando sempre, não existe bala de prata. Hoje é a soja, ontem é o Ceasa. Não acredito, não acredito nisso. Soja é viável aqui? Tem estudos da década de 70 mostrando que é viável. Eu apresento os estudos da década de 70 de Campos. Apesar de ter trabalhado com isso há 30 anos. É viável. Qualquer atividade agrícola. Quando eu encontrei um produtor de pitaia aqui no Carvão, vai lá, tem até um Instagram do produtor de pitaia, um produtor simples, produzindo pitaia, começou sozinho, em pé evento no Brasil. Vai lá em Mineiros, está lá o nosso amigo Crespo produzindo, ex-professor do IF, produzindo uva, vendendo uva na porteira. Você sabe, tem cana por dentro, tem cana. Então existe uma atividade, tem leite, muita indústria de leite que precisa de fomento, que precisa de estrada e que precisa de o campista olhar lá no supermercado, tem CNPJ campista sendo vendido no supermercado. Valorize isso. Quando for comprar no supermercado, tem uma farinha regional, tem uma linguiça regional, tem um queijo regional, compare e faça igual o britânico, que paga mais caro quando é produzido lá na Grã-Bretanha. Esse é o verdadeiro bairrismo, né? A gente vai produzir e comprar o que é produzido aqui. E, vou te falar a verdade, vou até fazer aliás, fiquei de ligar pro Paulinho, não liguei. Não é jabá, nem é propaganda, mas os produtos da Imbelac, que é um laticínio aqui do Imbé. Você já comeu a borrata do Imbelac? A borrata de búfala, um espetáculo. E você tem vários outros. Não perde, assim, não sabe perde qual é o problema dele? Dele, assim, douto. Lá naquela região dele do Imbé, e por isso o programa nosso, Sabores da Terra, que eu falei no programa inicial aqui, tem a queijaria do Romão, em Sentinela do Imbé, tem a Imbelac, tem uma outra, 1 quilômetro do Imbelac, só que não tem estrada. Você sabe como é que é? O Paulinho, que é um bom amigo que eu fiz desse governo, a gente faz bons amigos, produtivos, energia, que quer fazer, lidera aquele grupo lá.
Ele falou assim, melhorou muito durante a pandemia, o pessoal vinha de bicicleta comprar queijo aqui. E muito queijo aqui. Você imagina uma estrada boa, alguém sabendo que aquele queijo é campista, produzindo, e agora ele quer fazer uma pousada. Ele e outros lá. Precisa ter estrada, precisa ter ponte e precisa ter internet. No Recife, eu estava vendo essa questão de internet, eles estão pesquisando uma forma de levar a internet através de balões. Mas agora com o Musk aí, não está falando que vai botar a internet no mundo inteiro? Via satélite? Talvez a gente Você também está acreditando em Papai Noel, né? Não, mas olha só, os bons, os grandes, quem pode pagar, já colocam a internet via satélite. Bota uma antena e paga 100, 200 reais por mês. E já tem internet lá no IBE. Para quem pode pagar mensalidades 100, 200, 300 reais, dependendo do pacote. O Edmundo está participando aqui no Face com uma pergunta. Vou fazer a pergunta do Edmundo, mas antes você me lembrou aí, já estava anotado também, a gente comentava ontem, para não dizer que não falamos de polêmica hoje, o SEASA, o tal do SEASCAN, enfim. Aliás, a última entrevista que você me concedeu aqui foi no ano passado, né? Foi ano passado. Sim. E você gentilmente compartilhou aqui esse programa com o nome dele agora não vou me lembrar não, que é italiano, com o diretor do CEASP, que CEASP, que é o centro lá de abastecimento de São Pedro da Aldeia, que aliás virou sucesso também ali. Tá andando bem. Tá bem, né? Tá bem. E aí eu falei assim, vamos surgir um meio de campo aí para reabrir esse SEASA, né? O nosso aqui é conhecido como SEASA, apesar de qualquer outro nome criado vai ser sempre SEASA, né? Mas vamos lá, agora tem mais polêmica envolvendo o SEASA, parece que o Rio de Janeiro está no meio também. Em que pé está aquele SEASA? Na verdade, eu vou registrar a mesma coisa que eu falei. Nós temos uma pessoa, um profissional trabalhando, a gente pensa... Estamos construindo uma proposta que a gente chama de PMI, que é uma proposta de manifestação de interesse. Isso a gente faz um edital, coloca à disposição do sistema nacional e internacional para alguém vir fazer um projeto de viabilidade daquilo. Ou é assim, e depois esse projeto, a conta da pessoa vai ser licitado para qualquer grupo entrar. Isso demanda tempo, é uma concepção jurídica complexa. E nós, do governo, entendemos que a gente tem que gastar energia com ações, como a gente já falou aqui. Muito... É a nossa opinião, não quer dizer que a gente esteja certo, né? A gente colocou o sistema de comercialização em outra lógica. Hoje, o propósito de comercialização nosso, nós temos uma parceria forte com o secretário Marcelo Feres, secretário da Educação, que passou por um momento de colocar a situação das escolas para funcionar, né? Nós estamos avançando com merenda escolar e agora nós precisamos colocar o nosso agricultor para vender para merenda escolar. Isso vale uns 10 SEASAs para os colegas que estiverem ouvindo a gente. Além dele, se a gente conseguir legalizar o agricultor para vender para merenda escolar, nós estamos falando de orçamento de merenda de 20 milhões de reais. Se você botar 30%, nós estamos falando aí de 6 milhões de reais. Só que o agricultor tem que estar legalizado. Se eu fizer um SEASA e o nosso agricultor continuar ilegal, ele vai continuar na mão de atravessadores que não ajudam ele. Nada contra, existem pessoas que intermedia o sistema de produção. Então tem aqueles colegas que acreditam que a gente deveria pegar recurso público de qualquer fonte brasileira ou não, para investir naquele SEASA. Eu expliquei isso numa reunião no CDL, das dificuldades do sistema público. Então nós temos que conceber uma proposta, isso não é uma coisa simples, para entregar aquilo para o sistema privado, numa PPP. Esse é o modelo. Se alguém acha que basta colocar dinheiro, fazer um pórtico, recuperar aquela estrutura que é antiga, que precisa ser adaptada para o modelo moderno, né? Que é complexa, a gente não percebeu isso como uma realidade. Tem gente que acredita que vai lá e vai criar um monte de emprego abrindo o SEASA. Eu não acredito na bala de prata. Já me basta o shopping, estrada, já me basta outros movimentos. Será que a cidade tem que aprender com isso? É a minha opinião. E o bom disso tudo é que as polêmicas colocam na pauta um problema legal. Problema legal não, um problema importante que não é legal.
Nós temos desafios da comercialização. Nosso agricultor tem uma dificuldade enorme. Eu acabei de falar do queijo que é vendido no supermercado, que certamente o consumidor que está me ouvindo agora não está antenado, que ali tem vários produtos. Tem a farinha de São Francisco, tem um queijo campista, tem a manteiga de Italva, de São João da Barra, sabe? Tem a cachaça de Campos. É esse o propósito. É a nossa goiabada. E a goiabada, tem a Nolasco, fiz propaganda. Né? Então, não, mas Nolasco, o nosso abraço lá. Entendeu? Tem o chuvisco, que a gente precisa de uma identidade geográfica, um procedimento importante que o IFE já tem tomado providências ao longo da história, que a gente precisa fazer. Então, o SEASA, aí foi um papel, uma coisa que eu expliquei para o prefeito e o vice-prefeito, e eles concordaram naquele momento, de que a gente precisa envidar esforços para construir um terminal pesqueiro. Eu preciso ter peixe, né? Chegando aqui, desembarcando aqui. Que eu preciso colocar o nosso agricultor para vender na merenda escolar. Quem já viu a tabela de venda de produtos alimentícios para o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar? A tabela é fantástica do ponto de preço para o nosso agricultor. E nosso agricultor não está conseguindo vender para a merenda escolar porque ele não atende os pré-requisitos de ter a legalização estabelecida para vender para o sistema público. Quem vende? O agricultor de Santa Catarina, o agricultor do Espírito Santo, o agricultor de Minas. E é isso. Então, o propósito nosso é melhorar a comercialização, Cláudio, só para concluir aqui, em 2 tópicos. Vender para o sistema público, Estado, Exército, Prefeitura, Governo Federal, o IFE, por exemplo, que compra, e nosso pessoal da agricultura, os nossos veterinários estão sempre juntos para preparar o edital. E não esquecer da Feira da Roça. Mercado curto é o melhor instrumento de desenvolvimento. Agroturismo, vender o queijo lá na propriedade, é o melhor instrumento. É por isso que a gente fala muito da Serra Capixaba. O nosso agricultor lá vende muito mais caro que nós aqui. Então, esse é o propósito, de melhorar o sistema de comercialização, de nosso agricultor esteja preparado para entregar para as redes de supermercado local. Nós temos demandas de fazer isso. E hoje o mercado ponta a ponta não faz do SEASA um instrumento tão importante assim. São Mateus do Espírito Santo tem um SEASA fechado. O governo federal tem tentado privatizar vários SEASAs. Mas a gente precisa trabalhar para ver se alguém da iniciativa privada quer, e para isso nós precisamos de um processo cujo o procedimento de legalidade não é simples. E nós estamos trabalhando com isso. Perfeito. Almir, tem várias intervenções aqui. O próprio Edmundo Siqueira, que é servidor público federal e blogueiro aqui também parceiro, né? Escreve muito, Edmundo também, está sempre aqui com a gente. Eu vou só te pedir licença para a gente fazer um intervalo, e aí a gente fecha com essa questão. Tem a legalização que a Sabrina Paula fala aqui, e entre outros temas ainda que a gente pode abordar aqui, que a gente pode falar sobre esse desenvolvimento agrícola. Vem aí agora a usina Paraíso, e você sabe que vai faltar cana. Vai faltar cana. Vai ser uma briga. Vai ser uma briga. Quer dizer, se bem que o Tito Inojosa falou aqui com a gente, a usina Sapucaia hoje, ela tem um programa muito grande, muito forte de plantação, de cultivo de cana, mas tem uma série de outros problemas, que por exemplo, você trabalhar com o agricultor, com o pequeno agricultor, dar a muda, ajudar na produção, na colheita. Cláudio, a gente vai falar, isso é uma empresa integradora. O sonho da agricultura no mundo é ter uma empresa local integradora que vire parceira do produtor rural, como é a Perdigão, como é a Sadia, como é a Aracruz Celulose. Seara, ela faz. Tem vários produtores do Espírito Santo de fruta que faz parceria, o produtor planta, ela garante a compra por um preço mínimo estabelecido na negociação entre eles, e por isso que a associação é importante, cooperativas são importantes. É verdade. Sentido. Não, assim, só que aí falta esse fechamento. Na hora da colheita, o produtor que pegou todo o apoio, por exemplo, da Sapucaia, vende para outra usina. Aí é duro. Fidelização. Tem que ser parceiro. Tem que ser parceiro. Isso aí.
Bom, são 8h35. Um rápido intervalo, então. A gente volta a seguir com o professor Almir Júnior, conversando conosco, secretário de Agricultura do município de Campos. A pauta aqui, o desenvolvimento da agricultura no município. Oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar, 80 anos de tradição, agora também com Plínio Bacelar Vacina, e o apoio Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza.